Eu vejo o convidado na tela. Que bom que deu certo. Deu certo. Que bom. Hoje seja muito bem-vinda. Esse é o Entre Psicólogos. Nós estamos hoje na 9ª edição do Entre Psicólogos. E hoje nós temos o tema Psicologia Clínica da Adolescência. Você é minha convidada de honra, minha convidada especial. Então, pode ajeitar a sua câmera. Vou aproveitar até ajeitar a minha também, para mostrar aqui a máscara do 18 de maio, do Faça Bonito, já que nós estamos falando de adolescentes, né? Exatamente, assim, por falar no tema de hoje, né? Então, boa noite a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, um gosto, uma satisfação estar aqui com você, falando de um tema que também me é tão querido. Assim, falo que eu sou uma militante da pessoa em sofrimento psíquico, em sofrimento mental, da criança e do adolescente também, especialmente, até porque eles devem ser prioridade para todos nós, né? Da psicologia e de toda a sociedade. Então, que a gente possa trocar e conversar muito hoje esse tema que é tão importante para todos. Vamos lá. Rose, você pode se apresentar, fica à vontade para fazer a sua apresentação e depois pode iniciar com as suas considerações e aí depois eu vou fazer as minhas e a gente atende as perguntas. Em seguida. Ok, então, meu nome é Rose, eu sou psicóloga desde 1991, já começo contando a idade, né? Trabalhei desde 1992 na rede pública, então, sendo assim, eu também sou uma militante da causa pública e das crianças e adolescentes que são atendidas também pelo setor público de uma maneira prioritária. Atualmente eu trabalho no consultório de clínica particular e estou vinculada com a rede de psicologia. O que me traz aqui hoje assim, é trazer o olhar da minha história, da minha vivência, do trabalho com adolescente e pensar o que a gente pode fazer pelo adolescente do ponto de vista da clínica, em qualquer contexto ou nos mais diferentes contextos que a gente pode estar. Claro que com o olhar da minha vivência. E aí eu estava pensando que poderia ser interessante para a gente pensar, e aí a gente, quando pensa assim, o que é o clínico, né? O que é o psicólogo clínico, o que é o clínico? O clínico é aquela pessoa que vem do conceito da palavra clínicos, que é debruçar-se, que é inclinar-se, que é aproximar-se da pessoa que nos procura ajuda ou que por alguma situação chega até nós pela família, pela escola, por qualquer coisa que seja. Então, nós seríamos aquela pessoa que vai escutar o sofrimento psíquico e que vai tentar chegar, acessar o sofrimento e acessar o sujeito que está por trás do sofrimento. Quando a gente atendia lá no CAP Girassol, por onde eu tive o prazer de estar por muito tempo, a gente entendia o adolescente para além da droga, para além do uso abusivo ou para além da dependência. Se a gente estava trabalhando com adolescente em privação de liberdade, a gente trabalhava para além da queixa ou do delito ou da transgressão ou daquilo que o faria ficar em conflito com a lei. Quando a gente trabalha com o adolescente no hospital geral, com câncer, a gente precisa entender que o adolescente é para além daquele estado que ele está vivenciando naquele momento. Então, como é que é o sujeito que está por trás do sofrimento? Quem é essa pessoa? Quando a gente pensa assim, a gente está na clínica com adolescente. De que adolescência que a gente fala? A adolescência, assim como todos nós temos condições, nós temos características que nos faz universais. Nós somos universalmente seres humanos com características que somos universais. Mas nós temos particularidades também, com a nossa idade, com a nossa faixa etária dentro do nosso ciclo de desenvolvimento. Então, o adolescente ele tem as particularidades da própria adolescência e as particularidades das condições de onde ele vem. Quais as condições físicas que ele tem, quais as condições psíquicas que ele teve até chegar na adolescência. A gente pensa adolescência
pela OMS é dos 10 aos 20, pelo ECA é dos 12 aos 18. A gente pode fazer algo entre esses dois intervalos para a gente pensar não só a questão da legislação, mas também uma questão do desenvolvimento da saúde, né? E a gente pode pensar assim, diante dessas várias adolescências que nós temos, porque a gente tem que considerar qual a condição social que o adolescente tem, qual a possibilidade de adolescer que ele tem, que é muito diferente. Quando a gente pega um adolescente de 14 anos que mora na comunidade, que não tem acesso ao mínimo de direitos resguardados, que tem conflito com a lei desde muito pequeno, que não teve acesso à escola de uma maneira que uma criança de classe média teve, que chega na adolescência aos 14, aos 15 anos, podendo fazer um segundo grau, podendo sonhar com vestibular, ao passo que o adolescente de 15 anos, muitas vezes, infelizmente, das comunidades, eles são já empurrados para o mercado de trabalho. Ao ponto de eu, uma vez, vi uma mãe ficando muito triste, me perguntando: será que meu filho começou a usar droga com 15 anos porque eu não empurrei, porque eu não coloquei para trabalhar logo desde cedo? Eu ouvi isso de uma pessoa da saúde, segundo a mãe, né? Então, será que foi por isso que ele estava usando droga e ficou ocioso? Ora, mas os adolescentes que são da classe média podem estudar, podem fazer vestibular, podem, às vezes, ter o suporte com o amparo da família por muito mais tempo. Então, quando a gente pensa assim, a gente vai falar de adolescente, a gente vai falar de um período de transição, um período de passagem da infância para a vida adulta, ou um período que tem as suas próprias características, mas que é de deixar um sujeito, uma pessoa, a identidade infantil e construindo devagarzinho a identidade que vai ser adulta. No entanto, senão a gente precisa entender que nós temos várias adolescências possíveis, por exemplo, dentro da nossa cidade de Goiânia, né? E falar disso e olhar, e ter esse olhar quando chega para o psicólogo cuidar, seja na clínica, seja no CAPS, seja na atenção psicossocial, seja na unidade básica de saúde, a gente precisa compreender de que adolescência que a gente está falando também. O que é comum de todos nós, o que é particular, o que é singular daquela única pessoa, que cada um é um caso diferente, né? Então a gente precisa pensar, precisamos conhecer as características básicas da adolescência, precisamos entender a importância dos lutos do corpo infantil perdido, a importância de fazer o luto dos pais da infância, o luto da identidade infantil, que faz acontecer esse turbilhão de emoções que vem no logo no começo da puberdade, com aquele gigante, aquele quanto de energia gigante que vem com os hormônios para desenvolver o organismo, para fazer com que os caracteres secundários aconteçam, e com isso tem o estirão, com isso tem a transformação do corpo no primeiro tempo desengonçado, desproporcional, né? A voz que altera, né? E mesmo o esquema corporal que fica com uma autoimagem, o esquema corporal ele fica um pouco ainda desajustado, a criança tem a imagem corporal de pequeno, mas o corpo já é grande, esbarra em todos os lugares, derruba coisas. E aí, uma coisa que é triste, que às vezes começa a ganhar apelidos pejorativos, às vezes a própria família. Ah, é um desengonçado. Se não bastasse a estranheza, se não bastasse o sentimento de estranho, de não estar entendendo exatamente o que está acontecendo com ele ou com ela, tem, infelizmente, algumas pessoas que ainda reforçam isso, né? E reforçam ainda uma característica ruim, uma ironia nociva, que é a ação aborrecentes, né? Como se, assim, os adultos fossem pessoas sempre muito, assim, né? Muito nada aborrecentes, né? Aborrecentes é só coisa de adolescente, né? Enfim. Mas que isso, muitas vezes, aumenta os sentimentos de inadequação, os sentimentos de que é ruim, né? Se a gente considera a adolescência, vamos pegar pelo ECA dos 12 aos 18 anos, é também diferente a gente entender o desenvolvimento de uma pessoa aos 12, está perto ainda da infância, está ainda é uma fase, uma pré-adolescência, adolescência inicial, é uma pessoa. Se a gente pega no meio da adolescência, 15, 16 anos, ele já está um pouco mais estabilizado, um pouco mais irritadiço, um pouco mais... Tem uma coisa que tem um autor que fala que é interessante, que é assim, a adolescência ela é um segundo nascimento, e é também uma segunda grande janela de oportunidades. Assim, vem uma possibilidade de aprendizagem, uma possibilidade de significação, de reconexão neuronal, que as neurociências também têm dito isso, que é de uma possibilidade potencial de um desenvolvimento tão grande, tão importante, né, mas que isso custa
uma necessidade de uma sempre, como que eu vou dizer, sempre, como se o GPS do adolescente precisasse estar sempre recalculando rota. Como a gente vai fazer um caminho de carro e muda o caminho e aí o GPS recalcula, e muda de novo e recalcula. Então, esse gasto de energia por conta desse turbilhão de todas as coisas que ele precisa lidar e enfrentar para transformar um corpo em um psiquismo. E não só o corpo, como o cérebro, como o psiquismo de uma pessoa, um ser criança para um ser que vai se tornando adulto, né? E que isso, então, tem um gasto de energético tão grande que tem um sentimento de ansiedade e de depressão que é por base, que permeia, que permanece toda essa fase da adolescência. E que se a gente não entende isso, a gente não entende, às vezes, os sentimentos de irritação, de mau humor, e às vezes até a depressão na adolescência ela vem mascarada em irritabilidade, vem mascarada em agressividade. E se a gente não tem a sensibilidade para olhar um pouco mais de perto, para acessar o adolescente que chega para a gente, ou que a gente vai ser mais uma possibilidade de uma confirmação de um rótulo que é errado, né? Que é, muitas vezes, a agressividade, a irritabilidade, ela está só mascarando uma depressão, um sentimento de inadequação, um sentimento de tristeza, que em alguns momentos a gente precisa até de ter um cuidado em saúde mental. A gente precisa encaminhar para um profissional a cuidar disso. Então a gente precisa compreender o que é o que pode ser previsto, o que é que pode fazer parte do desenvolvimento do ciclo vital humano, mas dependendo da intensidade, dependendo do que isso acarreta no funcionamento da vida da pessoa, dependendo da frequência que isso acontece, a gente precisa sim cuidar de um ponto de vista profissional, né? Seja do psicólogo clínico, mas a gente precisa se debruçar sobre a adolescência. A gente precisa entender que muitas vezes eles são cobrados como adultos, porque têm o tamanho já, a estatura de adulta, eles ainda estão em desenvolvimento, eles ainda estão precisando de um acompanhamento do adulto. Eles ainda precisam de um acompanhamento respeitoso, de um acompanhamento que ele respeita a distância necessária, porque ele está fazendo já movimentos de independência, de autonomia. No entanto, a gente precisa entender que os adultos somos nós, que nós precisamos ser suporte para eles. Suportar a adolescência, mas também, principalmente, dar suporte para que a adolescência se processe. Que a gente compreenda que isso é um processo de elaboração de muitas questões internas e inconscientes e que muitas vezes eles não sabem nomear. Eles só sabem dizer, sinto algo que eu não sei o que é. Sinto algo que é estranho. E às vezes, mesmo querendo estar com as pessoas, eles têm um pouco de dificuldade e não sabem como fazer. Certa vez chegou para mim uma adolescente que ela veio por conta de uma depressão, uma situação grave, e aí ela chegou para mim e falou assim: eu não quero conversar porque eu não converso com humanos. Não converso com pessoas, com seres humanos. Aí eu fiz, tudo bem, você desenha parte de humanos? Ah, eu desenho então. E a partir do desenho que ela foi desenhando, a gente foi então podendo conversar, né? Então, assim, esse primeiro momento de dizer, não, eu não estou conseguindo me expressar, as pessoas não estão conseguindo me entender, a via da conversa não vai ser possível. A gente vai precisar de outras estratégias. E aí, na estratégia da clínica com adolescente, a gente precisa lançar mão disso. Lançar mão do desenho, do jogo, dependendo do lugar que a gente está no CAPS, a gente gostava muito de fazer atividades ao ar livre para que o adolescente pudesse ter uma aproximação com a gente, daí a gente então trazer a fala para a possibilidade de acessar o sofrimento, de acessar do vínculo ou da relação transferencial, dependendo da abordagem que a gente está dizendo, mas de a gente ter acesso ao adolescente, de a gente poder chegar, dizer para ele, olha, eu estou aqui para te escutar, de verdade, sem preconceito, sem pré-julgamento, sem mais rotulações. Eu estou aqui para dizer, eu estou aqui para ver o que a gente pode construir junto. Eu estou aqui interessado no que está te incomodando, estou aqui interessado no que a gente pode conversar sobre. Ou não conversar, porque a gente junto sobre. E a partir disso a gente pode ter uma conversa da forma e no tempo que o adolescente quiser. Assim, mas entendendo que também isso é um processo importante. Assim. Então, uma coisa que eu achei que é importante que a gente sempre pense é que, assim, no momento em que a gente se debruça sobre a questão que o adolescente nos traz, a gente busca
brechas, a gente busca como se fosse saídas do ponto de vista pessoais, a gente busca possibilidades de traçar caminhos. Aí o Winnicott é um autor que estuda adolescente e ele fala assim, a gente pode criar caminhos que o sujeito continue tendo o desejo de viver, que o sujeito, que a pessoa continue tendo uma vivacidade interna, que ela consiga ter forças para resistir às adversidades da vida. E se a gente pensa na clínica do adolescente, agora no contexto de pandemia, a gente pega isso que a gente falou e a gente, então, complexifica um pouco mais. Né? Assim, a gente põe mais sentimentos que são comuns, a gente potencializa tudo, a gente potencializa os medos que todos estão tendo, a gente potencializa a insegurança, a gente potencializa o medo de acontecer alguma coisa com a gente ou com alguém da família, o medo de se contaminar, o sentimento de insegurança do que pode vir, uma certa ansiedade, uma certa tristeza, uma certa luto por algumas coisas que foram interrompidas no meio do caminho, seja o convívio com a escola. O adolescente precisa muito do grupo para ele conseguir fazer a separação natural dos pais. Ele precisa se desapegar dos pais da infância e construir uma identidade que é dele. Ele precisa sair do discurso, da fala que era do outro, que ele idealizava na infância, e construir algo que quais ideais que eu quero para minha vida, quem eu quero ser quando ficar maior. Né? Não só do ponto de vista do caminho profissional, do que eu vou fazer, mas assim, o que eu quero conservar do que eu tive, o que é que eu quero mudar de agora para frente. Né? Então, o grupo tem um papel fundamental nisso. Né? E como é que a gente faz isso estando na pandemia, estando todo mundo isolado, no isolamento social, que é absolutamente necessário, é o que a gente está precisando mesmo nesse momento, que é da sobrevivência física, inclusive. Né? Que tipo de possibilidades a gente pode ter dentro dos limites do que é da virtualidade, né? Do encontro com os amigos virtualmente, de vídeo, que tipo de possibilidades que a gente pode encorajar para que seja nosso paciente, seja a pessoa que a gente cuida, que a gente possa sair um pouco e lidar um pouco com todas essas questões da adolescência, que são urgentes, que são... o adolescente já tem uma deslocalização temporal, que é como se fosse assim, ele esquece um pouco o passado da infância, porque ele precisa desapegar dele, mas assim, o presente também ainda é incerto, porque ele está começando a pensar sobre. Então tem uma amplificação do presente, é como se fosse só o presente. Né? E aí as coisas importantes ficam muito urgentes. Tem um autor que fala uma coisa interessante, que ele diz assim, um adolescente, quando ele está muito interessado em num lugar que ele precisa de uma roupa para ir para uma festa, assim, ele gostaria que a roupa estivesse pronta, ou que tivesse feito o que ele queria com 2 meses de antecedência, porque é urgente. Mas se é uma prova, uma coisa chata que ele não quer fazer, pode ser para amanhã, mas se o pai ou a mãe falam alguma coisa, não tem muito tempo para fazer, ainda é para amanhã. Né? Então, assim, esse jeito de lidar com o tempo e com o espaço, ele é diferente do mundo adulto. Né? Mas na pandemia, somos todos muito parecidos com eles. Estamos todos numa certa crise, numa certa incerteza, numa certa redefinição de rumos. Estamos numa encruzilhada, com o potencial que tem de gerar angústia, mas com o potencial que tem de abrir possibilidades diferentes. Os adolescentes se incomodam muitas vezes porque eles questionam, eles perguntam, por quê? Por que é feito assim? Por que não pode ser diferente? Ele questiona as gerações que vieram e ele diz que talvez possamos fazer algo melhor, podemos fazer algo diferentemente disso, porque ele precisa se deslocar do que ele viveu para propor algumas situações. Por isso, às vezes, ele é tão temido, às vezes o adolescente, para algumas pessoas, são, assim, de uma certa forma, porque eles nos questionam, mas a gente está no momento que nós estamos todos nos questionando. Que sociedade que a gente quer de agora para frente? Que jeito que a gente quer voltar para o convívio presencial? Que novo normal que é esse? Aquele antigo parece que não vai dar, e nem queremos e nem merecemos. Mas que novo normal que a gente vai construir juntos. Né? Então, o pensar sobre a adolescência e o pensar sobre o adolescente é um desafio para que a gente seja suporte para que eles continuem fazendo o processo de elaboração da adolescência que eles têm, seja como alguém que a gente atende na clínica, que a gente possa encorajar expressões pessoais deles também, pelo desenho, para escrever um diário,
para fazer uma pequena brincadeira, para inventar algum hobby, para fazer alguma coisa diferente, que ele possa expressar e lidar, escrever uma poesia, alguma coisa que faça sentido, fazer danças, já que está muito comum as danças na internet, alguns jogos que não sejam violentos nem repetitivos, alguns jogos que possam ter interação com as pessoas, algumas séries que ele possa, inclusive, assistir com a família em alguns momentos, sozinho em outros. Assim, que a gente possa estimular momentos que o adolescente possa ter de ficar mais sozinho no seu refúgio e outros momentos que ele possa ter de estar mais junto com a família ou mais aproximando dos amigos pela virtualidade na medida do possível. Então, é uma possibilidade que a gente tem de questionar um pouco mais assim, como é que a gente está fazendo com a nossa vida de agora para frente? O que a gente pode fazer para a gente se somar e somar esforços, que a gente pode somar possibilidades de diferentes gerações, elaborar o que a gente vai fazer para lidar com o que a pandemia nos traz. Né? Assim, o que a gente pode pensar como povo e o que a gente pode pensar como adulto que está dando suporte para os adolescentes. Como é que a gente, como profissional, pode ajudar as famílias, como a gente pode escutar as famílias que têm adolescentes que nos procuram. Que tipo de conversa a gente pode ter para ajudá-los a apoiar os seus filhos, sejam nossos pacientes ou não. Então, são muitas perguntas que a gente faz, a gente tem que se fazer mesmo a partir de cada adolescente que nos chega, a partir de cada problema que a gente chega. Né? Assim, isso sem contar as situações que requerem um cuidado especial, né, Karen? Assim, que a gente conversava mais pouco de situações de violência, situações de risco de morte, situações de automutilação grave que pode assim, sugerir a possibilidade de uma tentativa de suicídio. Então, a gente está falando das questões que são mais próprias da adolescência previsível. Mas se a gente tem questões mais graves, a gente então precisa olhar de um jeito diferente e com cuidado extra, procurar a rede, procurar o suporte familiar, procurar o suporte social. Aí, dependendo de cada caso que nos chega, a gente tem que fazer um estudo de manejo diferenciado. Né? Aí sim, é o que a gente fala do caso a caso, é o caso da singularidade dentro de um contexto de onde o adolescente está chegando. Tem uma pergunta? Eu vou parar um pouquinho para responder, depois a gente volta. Ainda não. Tem um comentário aqui de uma possível ex-paciente minha, mas eu vou pedir para ela entrar em contato no privado comigo. Ninguém fez pergunta ainda, mas Rose, você foi brilhante, eu te convidei, eu adoro. Todos os meus convidados são, de fato, pessoas que são referências para mim nas áreas que eles estão falando. Eu vou tratar um pouquinho de algumas questões que eu pensei também, e aí, gente, vai colocando as perguntas aí, tá, pra gente. Na minha experiência clínica com adolescentes, eu atendo esses adolescentes como terapeuta de famílias, não os adolescentes individualmente. Eu raramente atendo adolescentes individualmente, apesar de que eu já fiz isso algumas vezes, mas mais fortemente no contexto da família. Pontuar que a adolescência é um período de vida importantíssimo para nós, para seres humanos. A Rose já falou muito bem, nós temos alterações físicas, hormonais, psicológicas, emocionais, cognitivas e familiares. E é nesse contexto de alterações, quando você traz, né, Rose, do recalcular a rota, do gasto energético, que esse constante recálculo requer do adolescente, né? Isso pode ser uma fase de muito sofrimento individual para o adolescente e familiar, porque ele carrega também, dentro dessa alteração toda e dessa alteração toda e da... Perdão, ela falou comigo aqui, eu perdi o raciocínio, mas pode escrever aí, gente. Dentro dessa alteração, então, ele vem e ele carrega, nesse furacão, ele carrega também a família e traz a família para esse sofrimento. Então, como pais, né, o que nós podemos fazer? Ouvir,
ver, perceber e sentir o adolescente, e isso é vital. É chegar perto desse adolescente e entender o que tá por trás da agressividade, o que está por trás da tristeza, como você acabou de falar. Pais devem ser capazes de captar e entender seus anseios, inquietudes, angústias e ansiedades e estar ao lado dos seus filhos. Abrir para a comunicação sempre. Sem comunicação não tem via possível de saúde mental. E estabelecer uma relação de confiança que seja bilateral, que seja do adolescente para com os seus pais e dos pais para com os seus filhos. Normalmente, os pais querem que o adolescente somente confie neles, né? Mas eles não entendem que essa relação é dual, é de um lado para o outro, do outro para o outro. E aí, o que eu tenho percebido muito quando eu atendo famílias de adolescentes é que se as feridas emocionais das adolescentes dos pais estão abertas, inevitavelmente elas vão se atualizar quando esse filho chega na adolescência. Então, essas adolescências dos filhos vão sim mexer com as adolescências dos pais. Na terapia de famílias, outra coisa que eu percebo muito claramente é que o adolescente normalmente chega como paciente identificado, a gente chama de paciente identificado, que seria, aspas, o problema central da família, o principal problema da família. Só que não, a gente que estuda terapia de família, a gente sabe que muitas vezes esse problema que trouxe a família para o atendimento, ele fica camuflado como central, mas de fato o problema é relacional. São as relações entre pais, filhos, irmãos e etc. O drama é familiar. E aí a gente trabalha com conceitos como lealdades familiares, transgeracionalidade. Transgeracionalidade quando as famílias vão repetindo seus dramas e suas histórias por gerações e gerações até que alguém rompa. Esse adolescente pode ser quem vai romper com essas histórias, com essas sagas familiares. Algumas mães decretam, por exemplo, esse filho meu aqui é quietinho, esse aqui já é desatento. E esse nomear das mães, muitas vezes, é fonte de descuidado, de insegurança, de angústia, de ansiedade e de problemas relacionais. Os filhos são diferentes e chegam em momentos diferentes das vidas dos pais. Então, as histórias familiares, por que se desejou ter aquele filho e o outro, o tanto que eu estava preparada ou não para ter esse filho em diferentes momentos da minha vida, vão determinar a minha personalidade, a minha identidade e a minha história de vida. Então, os pais precisam dosar entre criar filhos autônomos e dependentes. A gente tem várias contradições, né? Autonomia e dependência, e isso é muito difícil. Saber dosar que tanto de autonomia que eu dou para o meu filho adolescente, o que tanto que eu fico puxando ele para ele ficar um pouquinho mais junto a mim, né? É um dilema para muitos pais. Outro tema, superproteção. Superproteção é uma questão muito importante para as famílias, porque ao contrário do que se pensa, isso não é bom. Você acaba, como pai, como mãe, tolhindo a possibilidade desse adolescente ir experimentar a vida, errar e aprender com o seu próprio erro. Então, a superproteção, ela impede que essa fase de experimentação do mundo e de novas experiências aconteça de uma forma tranquila. Eu queria colocar aqui alguns pontos problemáticos, como você trouxe na sua fala, né, Rose? Pontos mais profundos no que diz respeito aos dramas, né, da adolescência. Violência.
Violências e acidentes são as maiores causas de mortes entre crianças e adolescentes. Violências ocorrem por um tempo prolongado, usualmente, e não apenas uma vez nesse período de vida. Violência sexual é devastadora para as crianças e adolescentes. E aí, novamente, para quem não estava aqui no começo, vou trazer minha máscarazinha do 18 de maio, da campanha Faça Bonito, proteja as nossas crianças e adolescentes. Esse é o símbolo da campanha de quem diz não à violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente precisa, enquanto sociedade, entender que para combater a violência sexual contra crianças e adolescentes, a gente precisa falar de sexo e sexualidade com crianças e adolescentes. Precisa sim fazer educação sexual com elas. Crianças que estão educadas sexualmente por pais têm menos índices de gravidez na adolescência, menos índices de DST, menor índices de violência sexual, de ter sofrido violência sexual. E aí a nossa sociedade tem uma relação muito contraditória com isso, que é o que a Jane Felipe, uma autora importante nossa, fala da cultura da pedofilização, que é a contradição entre termos socialmente leis que garantem a proteção da criança e do adolescente e também considerarmos os corpos infanto-juvenis como sedutores. Então, fica essa contradição e essa balança que propicia essa confusão que a gente arruma em relação à sexualidade, à violência sexual contra crianças e adolescentes. Quando a gente fala de violência sexual contra adolescentes, a gente, de certa forma, ainda aceita um pouquinho mais. Quando a gente fala de violência sexual contra crianças, é consensual, com criança não. Mas com adolescente, tem uma relativização da violência sexual. Até pouco tempo no Brasil, adolescentes de 13, 14 anos se casavam com homens de 40 anos. E isso é gravíssimo, porque a maturidade psíquica, emocional e física de um homem não se iguala à maturidade de uma adolescente. Então, eu acompanhei o caso uma vez no consultório que houve esse casamento, esse casal já era adulto quando chegou para mim, né? Mas ela dizia assim, eu fui estuprada todas as noites pelo meu próprio marido, porque eu não sabia o que era aquilo ali. E batia, e outros abusos, e toda sorte de abuso. Por quê? Porque o desnível é muito intenso, é muito grande. Nesse caso, não houve nem adolescência, na verdade, né? Assim, ela foi casada quase criança ainda e foi roubada a adolescência dela, porque alguém que se casa com 13 anos foi da infância para uma responsabilidade de adulto e para um dito assim, comportamento esperado como adulto, né? Assim, infelizmente, isso acontecia assim, por gerações e gerações no Brasil, e até há pouco tempo, quando os casamentos já eram arranjados ou já eram encomendados, normalmente eram de homens bem mais maduros, bem mais velhos, né? Mas uma vez que já tinha o corpo físico de um tamanho grande, já tinha a menarca, já dizia, então já pode casar, né? Começava a ter as primeiras menstruações, já tinha uma certa permissão para se tornar, então, esposa, e a partir disso tinha todo o suposto estar pronto para uma vida de adulto, né? Isso, infelizmente, é uma desconsideração com a adolescência, né? Com a fase da experimentação, com a fase de conhecer a si próprio, conhecer o outro, de ter uma maturidade emocional e sexual que é importante no processo de adolescência, de viver, né? Assim, a experiência com o próprio conhecimento do próprio corpo, com o namoro, com conhecer a outra pessoa, com ter envolvimento, encontros amorosos, enfim, tudo isso que é tão importante até o final da adolescência, quando muitas vezes já começa a vida sexual ou já tem uma possibilidade de amadurecimento, é roubado, né? Assim, na verdade,
é um roubo permitido pela família, porque entrega a essa criança, né, para a vida de adulto. Né? Exatamente. E isso aconteceu muito com as nossas avós. Sim. Né? A gente tem muitas notícias de avós que se casavam com 13, 14 anos. E isso é de uma violência inominável. Outra violência que a gente permite muito que aconteça com adolescentes é o tal do bater para educar. Crianças e adolescentes, bater para educar. E quando você vai falar, mas bater, você problematiza a questão do bater, mas eu não posso bater no meu filho, né? Então, trata-se o filho como uma propriedade do adulto, e isso também é muito problemático. Outro ponto que eu quero trazer é suicídio na adolescência. No mundo inteiro, o suicídio está entre as 5 maiores causas de morte na faixa etária de 15 a 19 anos, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. Ter pensamentos suicidas não é considerado como anormal, sendo que desde que seja uma vez ou outra. Na medida em que a adolescência é essa fase de problemas existenciais, em que está se compreendendo, tentando compreender o significado da vida, da morte, da existência. Entretanto, quando esses adolescentes começam a ter essa ideia fixa de morte, começam a pensar de fato em como se fazer isso, então uma luz deve se acender, uma luz de alerta deve se acender. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um estudo do ano de 2000, não é tão recente assim, mas eu estou trazendo ele para cá. Mais da metade dos alunos do segundo grau já tiveram pensamentos de suicídio. Então, nós adultos precisamos sim saber conversar sobre esses assuntos com os filhos, que são assuntos preocupantes, e como eu falei, ligar a luz de alerta quando esses pensamentos de morte passam a ser a única solução para os problemas. Para esses casos, onde há um pensamento recorrente e o início de uma tentativa de buscar formas de se fazer isso, o Código de Ética, no artigo 13, o Código de Ética Profissional do Psicólogo, no artigo 13, fala assim, aspas, no atendimento à criança, ao adolescente e ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial para se promoverem calma aí, medidas em seu benefício, fecha aspas. Então, assim, o que o Código de Ética está trazendo? Que em casos extremos, como é o caso de um adolescente que entra para um atendimento falando em suicídio ou planejando um suicídio, o psicólogo pode sim quebrar o sigilo e fazer a comunicação externa. Isso, e acho que nesse momento, eu acho que o manejo importante para a gente reforçar é como fazer essa comunicação, né? Assim, tem uma coisa que é muito importante do profissional da psicologia e dos pais também, é óbvio, mas também do profissional de psicologia, é que se estabeleça uma relação de confiança. Então, quando o adolescente chega e fala assim, olha, eu pesquisei alguma coisa no site sobre suicídio, ou eu estou com um pensamento que está muito frequente, ou eu conversei com grupos da internet que falam disso, ou tem alguma coisa que como disse você, que fala, opa, vamos ligar o sinal de alerta, alerta amarelo, alerta laranja, alerta vermelho. Né? Dependendo da situação, se for um alerta assim, importante, a gente já tem que dizer, olha, eu vou quebrar o sigilo, mas eu preciso que você confie em mim, que eu vou estar junto com você, buscando ajuda para preservar a sua vida. Então a gente quebra o sigilo, mas não quebra a confiança. A gente faz junto. Ou a gente vai dizer, eu preciso comunicar alguém. Quem é a pessoa que a gente vai conversar? Se você não falar, não quiser falar, me diga quem eu falo, que eu estarei junto com você e eu falo. É a sua mãe, é sua avó, é uma tia que tem mais confiança, mas nós precisamos cuidar disso, nós precisamos te ajudar a se proteger dessas ideias,
dessa angústia, dessa ideia que está te fazendo sofrer tanto. Então fica claro que a gente está cuidando, que a gente está apostando na possibilidade de que ele pode continuar no trilho do desejo de viver, que não é uma traição, não é algo que é, como às vezes o adolescente já se queixou para mim, dizendo assim, olha, eu não quero fazer atendimento online, mesmo que o adolescente já conhecia, porque eu não confio de fazer na minha casa, eu tenho medo que alguém fique escutando atrás da porta, eu não me sinto confortavelmente seguro na minha casa, porque assim, às vezes vasculham as minhas coisas, vasculham minha agenda, vasculham meu quarto, então assim, o adolescente se sente um pouco não podendo confiar em algumas situações. Então, a gente precisa trabalhar com a confiança, mas a gente precisa ser dizendo assim, nós precisamos cuidar disso. E se está difícil para você falar com o seu familiar, nós falaremos juntos, mas eu preciso que você me ajude a dizer como eu falo, mas eu preciso falar. A lei me pede isso, mas mais que isso, se você me conta, a gente está apostando de que existe algo melhor que pode acontecer. Se você está me dizendo isso, é porque tem um tanto seu que quer viver e que está entendendo que, apesar dessa angústia, dessa coisa que parece extremamente insuportável, de uma angústia que não tem nome, de uma angústia que parece que não dá para seguir adiante, tem sim uma brecha que diz que eu quero falar disso. Você está dizendo para a sua terapeuta, você está dizendo para alguém que você tem confiança. Então a gente vai lidar com isso juntos. Eu estou do teu lado, mas nós vamos falar. Nós precisamos dizer. A gente não pode fazer exatamente isso. Às vezes uma certa... Então eu vou guardar o segredo. A gente guarda o sigilo de tudo, desde que não coloque em risco a integridade física da própria pessoa ou a vida, né, de outras pessoas. Então a gente quebra o sigilo, mas a gente mantém a importância de seguir confiando. Eu não vou... E a gente pode dizer assim, olha, eu não vou fazer nada nas tuas costas. Eu estou dizendo para você que eu vou fazer, mas nós precisamos fazer isso. Né? Então, que a importância de a gente entender assim, não podemos chamar os pais às escondidas e falar às escondidas, mas a gente pode dizer, eu preciso falar com seu pai, ou com sua mãe, ou com alguém sobre esse assunto. Como é que a gente vai fazer isso? Você quer estar junto? A gente vai... Né? Então, é uma conversa, é uma combinação de que no manejo do adolescente, o familiar ele precisa também ter os momentos da escuta, ele precisa ter os momentos de ter a conversa que entra ou que sai do atendimento, mesmo que seja individual. Porque, como você disse, não é só porque ele é tutelado legalmente, mas porque a família ainda tem uma influência, ainda tem uma importância muito grande na vida do adolescente. Às vezes, em muitas situações, a gente precisa que a família esteja junto, em alguns momentos, mesmo que a gente esteja cuidando individualmente do adolescente. É uma parceria que tem o protagonista é o adolescente, claro, mas a gente precisa ter uma certa escuta extensiva para o que é da relação com a família e uma certa parceria para que a família nos ajude a seguir cuidando, especialmente em casos que tem alguma gravidade maior. Então, eu acho que essa ressalva é importantíssima, que a gente pode dizer assim, olha, a gente não pode atender uma criança ou adolescente sem autorização de um adulto responsável. Se a gente tiver que atender para uma situação de emergência, a gente atende e comunica às autoridades responsáveis o mais rápido possível. Né? Né? O conselho tutelar, ou não é? a unidade onde for, alguém da escola para que a escola entre em contato, enfim, a gente cuida e ao mesmo tempo a gente aciona aquela pessoa que é responsável, porque é uma criança, é um adolescente que ainda está sob a supervisão do adulto, né? Que ainda precisa de adultos para amparar e para dar o suporte. Eu gosto muito da palavra suporte, que tem o efeito de suportar, mas tem o efeito de dar o suporte para eles seguirem fazendo a adolescência, seguirem no processo de adolescente. E tem uma coisa que é importante, assim, se tem uma tarefa importante do adolescente na adolescência, se é de fazer a separação dos pais da infância, separação da sua identidade infantil, o afastamento natural dos pais é alguma coisa que é esperado e necessário. Precisa acontecer. Né? Não pode não acontecer. Precisa acontecer, porque precisa crescer. Então os pais não podem levar isso como algo pessoal. Ao contrário, não é que está deixando de gostar dos pais. É que precisa fazer a separação esperada, a separação necessária para criar uma identidade própria. Senão vai ser uma coisa que
não se desprende, que não tem uma autonomia de escolha, que é o que você falou no começo, assim, que é a superproteção desprotege. A superproteção diz para a pessoa, olha, você não é capaz. E daí como é que a pessoa vai ser capaz de fazer uma escolha profissional lá na frente, vai ser capaz de trabalhar e assumir responsabilidades sem estar alguém da família por perto, como vai ser capaz de escolher alguém para se relacionar e ter uma vida com a pessoa que ele escolheu e ter um projeto de família, se for o caso ou não, né? Como é que vai ser? Vai estar sempre ligando para alguém? Como é que eu faço isso aqui? O que eu escolho tal coisa? Né? Como é que foi se desenvolvendo essa autonomia, esse pensamento de, não, eu posso ser... tem um autor que fala uma coisa muito legal que eu gosto muito, que é assim, os adultos precisam dizer em algum momento que estão felizes que eles estão crescendo também. Ainda que os familiares falam assim, que saudade do meu filho menor, da minha filha menor, tem mesmo às vezes uma saudade, mas é importante que fique explícito, que dito, assim, mamãe, papai, nós estamos felizes também porque você está se tornando uma pessoa adulta e que vai ser, em um certo tempo, parceiros de vida adulta com a gente. E a gente vai poder continuar trocando e continuar se relacionando, mas agora não com aquela dependência de quando você era criança, tinha dependência infantil, mas uma interdependência mais igual, mais de adulto para adulto. Mas eu estou feliz que você se desenvolveu e está voando também. Né? Ainda que tenha saudades da fase menor, sim, é natural. No entanto, eu estou feliz, então você permite que a pessoa, como se estivesse dando uma autorização simbólica, um passaporte. Pode crescer, pode voar, que o Porto Seguro vai estar aqui sempre, mas quando você quiser voltar, você volta, mas pode ir que eu estou torcendo e o amor não tem distância, e não é porque você está indo que não está demonstrando que está por perto. Né? Assim, não é a ideia de que se gosta tem que guardar debaixo das asas em todos os sentidos. Né? Isso limita. Né? Isso diz que não está apostando na pessoa. Isso limita que a pessoa precisa ser tutelada, precisa ser assessorada a todo tempo. Né? Isso precisa na infância. Com a adolescência, isso vai, dependendo da idade, ficando cada vez mais desnecessário. Né? Tem um autor que fala assim que a boa mãe, eu digo a boa mãe e o bom pai também, né? Porque a gente não pode falar se a visão é da maternagem, mas é da paternagem também. Acho que a boa mãe e o bom pai são aqueles que com o tempo vão se tornando desnecessários. Né? Eles não são mais necessários. É claro que eles são importantes sempre, mas eles não têm uma necessidade para a sobrevivência da pessoa. A pessoa vai dando conta de ter uma sobrevivência psíquica, vai dando conta de ter uma autonomia para seguir com a vida. Então, acho que essa é uma coisa importante para a gente pensar assim, né? O que tanto que a gente está dando conta de fazer, ou de tentar fazer situações para que a gente vai ficando cada vez mais desnecessários do ponto de vista da logística das coisas, da concretude, da confirmação, da aprovação em cada coisa, da escolha de cada coisa, mas que possa ser uma autorização para ser autônomo também, e está tudo bem. Voar, né? Deixar ir voar. Exatamente. A sua casa seguirá sempre aqui, mas se você voar, não quer dizer que você não gosta mais de mim, por isso você não está debaixo da minha asa. Né? Mas voar é uma coisa fundamental, e se esse é teu sonho, voe. Quando você quiser voltar, a qualquer tempo, o porto vai estar aqui, o ninho vai estar aqui. No entanto, você pode voar, que eu vou ficar bem também. Né? Assim, eu não vou, assim, eu vou sentir saudades, mas eu vou ficar bem porque estou vendo que você está correndo atrás do que você quer. Então, acho que essa permissão que os pais dão são como se fosse uma carta importante, assim, né, para que a pessoa possa crescer em todos os níveis, seja para estudar, para trabalhar, para morar em outro lugar, mas dizendo assim, olha, de qualquer maneira a gente está junto. Na mesma cidade, na mesma casa, por um tempo, mas que você pode crescer, que a gente segue sendo uma família, segue tendo uma relação importante e amorosa em qualquer circunstância. Eu acho que trabalhar essa questão da relação, assim, porque os pais dos adolescentes, especialmente quando é do primeiro adolescente, eles têm um certo baque também. Né? E para os outros também, assim, eles precisam lidar com o filho que está crescendo, com o filho, com a filha que está criando asas de identidade. Então, precisa ter um trabalho pessoal de cada pai, de cada mãe. De dizer assim, não, agora a minha função é apoiar, dar suporte, supervisionar na idade menor, vai diminuindo a supervisão, mas permitir que cresça. Né? Eu acho que essa é uma retirada lenta
que é necessária, né? Assim, de entender assim, não, tá tudo bem, você pode crescer que tá tudo certo, assim, você precisa de crescer e é necessário, e não é porque você não gosta mais da sua infância. A sua infância, até porque a infância não existe mais, né? O corpo, o crescimento, a mudança de papéis está aí, é inevitável. Então, assim, é um caminho que precisa seguir. Mas, às vezes, dizer isso com todas as letras é importante para que o adolescente se sinta leve, dizer, não, tá tudo bem, vocês vão ficar bem. Sim, a gente vai ficar bem. Com saudades, mas bem, mas então vá. Né? Mas faça o que for da ordem do seu desejo. Faça aquilo que faz seu caminho brilhar, assim, que faz seu olho brilhar, que faz seu caminho querer movimentar-se. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente precisa trabalhar com os pais das pessoas que a gente atende, né? Assim, ou com as pessoas que a gente tem algum vínculo, mas eu acho que essa é uma questão da adolescência que não é que não gosta mais, não tem nada de pessoal, é porque está crescendo, né? É porque precisa mesmo se sentir seguro e se sentir autoconfiança e pensar com os próprios pensamentos. Enfim, é assim que a sociedade, é assim que a nossa cultura vai movimentando, né? É com as transformações, com as inovações que os jovens, que a juventude vai trazendo e vai se misturando com o que a gente tem que a gente trouxe até aqui, com o que eles criam, e aí isso vai criando um novo jeito de lidar com o ambiente, com as pessoas, com o mundo, e a gente vai crescendo, a gente vai andando para frente. A sociedade, a história da humanidade cresce assim, cresce com o idealismo dos jovens, cresce com o poder, assim, com a vontade reivindicatória, de acreditar no mundo melhor, de acreditar na possibilidade. Né? Eles vêm puxando isso. Isso é da natureza do jovem, que a gente precisa ajudar a entrar junto. Né? E não ao contrário, dizer, não, eles são rebeldes, não sabem o que está fazendo. Não, eles estão nos ajudando a ficar melhores. Se a gente tem um diálogo, a gente consegue fazer uma combinação aí, todos nós saímos ganhando. E saímos ganhando como humanidade também, no final das contas. Né? A gente dá o suporte que eles precisam e eles dão o frescor, a inovação, aquilo de esperança, né, que a gente precisa tanto para seguir criando. Né? Assim, de sair dos nossos lugares de acomodação e de crescer junto. Né? Perfeito, Rose. Tem 3 pontinhos que eu ainda quero tocar neles, que eu separei aqui. Automutilação, drogas e sexualidade. Vamos lá. Automutilação. Tem muitos pais que ainda acreditam, e também psicólogos, que ainda acreditam que os adolescentes fazem isso para chamar a atenção, pura e simplesmente. E eu quero chamar a atenção de quem está aqui para essa situação que é gravíssima, que precisa ser cuidada, porque é uma expressão clara de que esses adolescentes não estão conseguindo lidar com a própria dor. Tem uma autora, que é a Leila Tardivo, e colaboradores, em um estudo bem recente de 2019, avaliaram adolescentes e concluíram que eles, aspas, que eles possuíam, aspas, traços de insegurança e inadequação, bem como sentimentos de menos-valia, demonstrando a necessidade dos adolescentes de serem cuidados e compreendidos. A conduta de autolesão foi evidenciada como busca de alívio para a dor. E aí é muito complicado a gente colocar esse adolescente nesse lugar de que ele está se cortando pura e simplesmente porque ele quer chamar a atenção do pai e da mãe. E mesmo que fosse só chamar a atenção, por que não olhar para isso e falar o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo trazer aqui fazendo isso? Um outro ponto, Rose, que eu quero tocar é a questão das drogas. Nós temos uma política brasileira, política de educação, vamos dizer assim, não é política partidária, política de educação, onde os pais adotam a política do medo, falam que as drogas são ruins, que não é para experimentar, etc. E quando o adolescente sai e vai para os grupos, ele experimenta e ele encontra o prazer. Ele não encontra alguma coisa ruim, ele encontra alguma coisa que dá prazer para ele. Então a gente precisa parar de tentar
colocar essa questão das drogas somente como uma questão do que é ruim, mas também trazer essa noção do prazer e perigo. Relatório Brasileiro sobre Drogas, e você, Rose, já trabalhou muito com adolescentes que usavam drogas, né, no CAPS Girassol. O Relatório Brasileiro sobre Drogas, produzido como pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas de 2009, constatou que a média das idades do início do consumo de álcool, que é uma das drogas mais danosas aos adolescentes, foi de 13,9 anos. Pesquisa qualitativa de Milena Lima de Paula e colaboradores, também de 2019, realizou entrevistas com 11 adolescentes e 6 familiares vinculados a um centro de atenção psicossocial, um CAPS, e encontrou que existem desafios relacionados aos conflitos familiares, que a gente falou no começo aqui da live, quebra de vínculos, dificuldades em conciliar o acompanhamento do adolescente aos tratamentos de saúde e trabalho. As famílias não têm essa habilidade em fazer esse acompanhamento pelas questões de trabalho e a dificuldade de monitorar o comportamento dos adolescentes. E aí, a solução para essas famílias passou a ser institucionalizar os adolescentes. E agora, recentemente, o governo federal está propondo que adolescentes sejam internados em comunidades terapêuticas. Isso é outro grande problema, que daria uma live para falar só sobre isso, adolescentes, uso de drogas e comunidades terapêuticas. O último ponto, e aí eu vou passar para você falar depois, comentar esses 3 pontos, é a sexualidade do adolescente. Normalmente, o primeiro namoro e a primeira transa, a primeira relação sexual, começam na adolescência. Tem uma psiquiatra famosíssima, que se chama Carmita Ábido. Ela coordenou uma pesquisa que se chamou Mosaico 2.0, que consultou mais de 3.000 internautas, entre aí adultos, 18 e 80 anos, para analisar o comportamento sexual dos brasileiros. E ela concluiu que a vida sexual dos brasileiros começa a partir dos 13 anos. Então, isso, ter um início de uma vida sexual tão precocemente, pode trazer muito sofrimento para os pais, para as famílias desses adolescentes. Porque quando a adolescente começa a